Em destaque no Panorama CBN, Daniel Vorcaro e cunhado são presos e transferidos para a cadeia na Grande São Paulo. PF mostra que ex-controlador do Master planejava assalto para agredir jornalista Lauro Jardim, da CBN e o Globo. Servidores do Banco Central suspeitos de ajudar Vorcaro terão que usar tornozeleira eletrônica. Estados Unidos usam submarino para afundar navio iraniano no Sri Lanka e matam mais de 80. Últimos foragidos por estupro coletivo no Rio de Janeiro se entregam à polícia. Panorama CBN. E aí, como é que você tá? Tava com saudade já, hein, Daniel Mesquita? 30 dias de férias, estou de volta. Nesse período você ficou com Nadédia calado, né? Fui muito bem substituído, os ouvintes gostaram, inclusive vou ler mensagens no final deste episódio. Mas estou de volta, a partir de agora, eu, Leandro Gouveia, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. E tem notícia, hein? Já cheguei com uma bomba. Polícia Federal prendeu pela manhã em São Paulo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Essa prisão faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que está investigando aquele esquema bilionário de fraudes financeiras. O Vorcaro já tinha sido preso em novembro do ano passado, você se lembra, ele tentava embarcar para a Europa num jato particular, porque a PF apontou risco de fuga. Nessa nova etapa da operação, nós tivemos a autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu a relatoria do caso no mês passado, enquanto eu estive fora, né? Muita coisa aconteceu. É a primeira decisão dele no caso, desde que o ministro Dias Toffoli foi pressionado a deixar a relatoria. Além do banqueiro, o cunhado dele, o pastor Fabiano Zettel, se entregou à polícia. Ele já tinha sido preso em janeiro, ele também se preparava para embarcar em um voo comercial com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em outra ocasião. À tarde, a justiça manteve a prisão dos dois e determinou a transferência deles para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. Outros dois alvos da operação são dois capangas de Vorcaro. O coordenador de segurança dele, Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva. À tarde, Sicário, sobre quem eu vou falar mais tarde, tentou se matar na sede da Polícia Federal em Minas Gerais e foi levado para o hospital. Essa decisão de prisão preventiva é resultado de trocas de mensagens de WhatsApp encontradas no celular de Daniel Vorcaro. De acordo com as novas informações da Polícia Federal, Vorcaro comandava uma milícia para intimidar e atacar opositores num grupo chamado A Turma. E um dos alvos era o jornalista Lauro Jardim, comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, que tem revelado muitos fatos do escândalo do caso Master, como você tem ouvido desde o ano passado, aqui também no Panorama. E no Jornal da CBN dessa quarta, com Milton Jung e Cássia Godoy, o próprio Lauro Jardim deu a notícia. Na troca de mensagens, primeiro o Vorcaro cita uma nota que eu publiquei na minha coluna de domingo no Globo e diz que eu publico muitas coisas sobre ele. E partem para dizer que tem que fazer alguma coisa. Então, a ideia explicitada ali nessa troca de mensagens era simular, primeiro me monitorar, me seguir, descobrir coisas ruins contra mim e tal. Em segundo lugar, simular um assalto e, segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes. Isso foi planejado e dado ok pelo Vorcaro para que fosse seguido. Bom, felizmente, como você, Milton, você, Cássia, os ouvintes, todo mundo que me conhece sabe, isso não chegou a acontecer. Não sei se porque ele foi preso antes, eu não sei. O fato é que isso constava. No fundo, o que dá para dizer é que o Vorcaro, em relação a algumas pessoas que ele considerava adversário, ele tinha uma espécie de milícia própria e que ele agia, se é que não agiu em outros casos que a gente não sabe ainda. Olha o nível desse Daniel Vorcaro, as mensagens indicam que ele agia como um gangster. O jornal O Globo emitiu uma nota dizendo que repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país.
A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. A Associação Nacional de Jornais também mencionou a ameaça à liberdade de imprensa. E eu, aqui no Panorama, também me solidarizo com o Lauro Jardim e todos os jornalistas, não só do jornal O Globo, mas de outros veículos de imprensa, que graças a eles é que a gente tem sabido de muita coisa desse caso Master, de outros tantos casos, né? Mas desse especificamente, muita coisa foi descoberta só por causa do trabalho de jornalistas como Lauro Jardim, a Malu Gaspar, que você tanto ouve aqui no Panorama. Olha só, as mensagens também indicam que Vorcaro dava instruções para monitorar e agredir pessoas que ele considerava como desafetos ou adversários, não só o jornalista Lauro Jardim. O Mourão, também conhecido aí como Sicário, que coordenava esse grupo A Turma, recebia repasses mensais de R$1 milhão pelo serviço de coação, segundo as investigações. Numa troca de mensagens com os capangas, ao se sentir ameaçado por uma empregada, Vorcaro escreve: "Empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda." Palavras do banqueiro. Em seguida, ele ordena que Mourão, o sicário, levantasse o endereço dela. Em outra mensagem, ele diz ao sicário para dar um sacode num chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário. E também há indícios de que os serviços ilícitos do sicário envolviam consultar dados sobre os alvos em bases abertas e também em sistemas restritos de forças de segurança como Polícia Federal, Ministério Público e até FBI e Interpol. Segundo a colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar, a Polícia Federal descobriu que Vorcaro teve acesso às informações sobre o inquérito sigiloso aberto contra o Master para investigar as fraudes nas carteiras de crédito vendidas ao Banco de Brasília, por meio desse esquema aí de hackeamento. Com isso, o Vorcaro entrou com um pedido na Justiça Federal para tentar impedir a própria prisão, que já tinha sido determinada. Como é que ele fez isso? Ele tentou tornar essa informação pública, não só tentou como conseguiu. Segundo a colunista Malu Gaspar, Vorcaro usou o site O Bastidor, dirigido pelo jornalista Diego Escosteg. Segundo a Polícia Federal, esse jornalista recebia dinheiro de Vorcaro. Numa das conversas, ele inclusive informa a conta onde devem ser depositados os valores. Numa planilha aparece referência ao nome dele e a ordem de Vorcaro por pagamento de 2 milhões. Procurado pela colunista, o jornalista não se manifestou. Então, a informação foi tornada pública, informação que era sigilosa, e aí Daniel Vorcaro entrou com um pedido na Justiça Federal para tentar impedir a própria prisão. E tem mais, 2 funcionários de carreira do Banco Central foram afastados pelo ministro André Mendonça. Eles são Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, e Beline Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária. Eles são investigados por suspeita de atuação inadequada na supervisão do Master, antes da liquidação do banco, agora no fim de 2025. Na decisão que autoriza a operação da Polícia Federal, Mendonça descreve os funcionários do Banco Central como uma espécie de consultores privados que trabalhavam como empregados de Vorcaro. As apurações apontam que Vorcaro usava o WhatsApp para coordenar pagamentos aos servidores do Banco Central. Em mensagens com uma funcionária dele, ele confirmava os valores astronômicos destinados ao grupo. Num dos diálogos, Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe adjunto de supervisão bancária, envia a Vorcaro a imagem de sua própria portaria de nomeação. Aí ele recebe um parabéns de Vorcaro como resposta. Vorcaro teria até pagado um guia para Paulo Sérgio passear na Disney. Segundo a apuração, o próprio Banco Central já tinha aberto um processo interno antes de novembro de 2025 para investigar a conduta dos 2 servidores. Eles já tinham sido afastados administrativamente de funções no Banco Central no início desse ano. Depois da apuração do próprio Banco Central, as informações foram passadas para a Polícia Federal. André Mendonça, do STF, também determinou que os funcionários sejam proibidos de acessar as dependências do Banco Central e usem tornozeleira eletrônica. As defesas de Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana não foram localizadas.
A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o banqueiro sempre esteve à disposição das autoridades e nunca tentou obstruir a justiça. Os advogados negam as acusações e dizem confiar que o processo vai demonstrar a regularidade da conduta do empresário. Já a defesa de Fabiano Zettel, pastor, cunhado de Daniel Vorcaro, declarou que, embora ainda não tenha tido acesso ao conteúdo da investigação, ele também se coloca à disposição. Olha, o bloqueio de bens nessa fase da operação chega a 22 bilhões de reais. E olha que só 10% dos celulares apreendidos foram periciados até agora. Então você vai ter mais informações e repercussões na próxima edição do Panorama, também na programação da CBN. Fica ligado, fica ligada. Agora, outro assunto que surgiu durante as minhas férias, é só eu descuidar que acontece de tudo. O governo dos Estados Unidos, também de Israel, atacaram o Irã e a guerra entrou nessa quarta no 5º dia, com bombardeios espalhados pelo Oriente Médio e até fora do Oriente Médio. Nessa quarta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmou que a Operação Fúria Épica está só no começo. Os Estados Unidos estão ganhando, decisivamente, devastadoramente e sem misericórdia. Em menos de uma semana, as duas maiores forças aéreas do mundo terão controle completo do espaço aéreo iraniano. Isso nunca foi feito para ser uma luta justa, e não é uma luta justa. Estamos atingindo enquanto eles estão fracos, que é exatamente como deveria ser. E como o presidente Trump disse, mais e maiores ondas estão chegando. Nós estamos apenas começando. Estamos acelerando os ataques, não diminuindo. Mais bombas e mais guerreiros estão chegando apenas hoje. O secretário de Guerra disse que o Irã tentou matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que o líder da unidade dessa investida está morto. E foi Trump quem deu a última risada. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou numa entrevista coletiva que Trump tem 4 objetivos nessa guerra: destruir a marinha iraniana, destruir a capacidade de mísseis balísticos do Irã, garantir que os aliados do Irã na região não possam mais prejudicar os americanos e garantir que o Irã nunca consiga obter uma arma nuclear. Questionada sobre que ameaça iminente motivou o ataque dos Estados Unidos, Karoline Leavitt afirmou que Trump tinha uma sensação baseada em fatos de que o Irã atacaria os Estados Unidos e seus ativos no Oriente Médio. Os Estados Unidos também confirmaram que atacaram com um submarino um navio de guerra do Irã, a fragata Iris Dena. Essa ofensiva foi durante a madrugada na costa do Sri Lanka, que fica no Oceano Índico. Por isso que eu disse que houve conflito até fora do Oriente Médio. E pelo menos 87 pessoas morreram. Cerca de 60 ainda estão desaparecidas no momento em que eu gravo o podcast. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, disse que o submarino lançou um torpedo que atingiu e afundou a embarcação. E em tom de vitória, ele disse que foi o primeiro afundamento do tipo realizado pelos americanos desde a Segunda Guerra Mundial. O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka informou ao parlamento que a marinha do país respondeu a um pedido de socorro do navio iraniano às 6 da manhã, no horário local. As autoridades do Sri Lanka confirmaram que pelo menos 32 pessoas feridas recebiam tratamento médico. E o governo do país declarou que vai tomar as medidas cabíveis sobre a violação de suas águas territoriais. O local fica a cerca de 3.500 quilômetros da região principal do conflito no Oriente Médio. E o Irã continua respondendo. O Ministério da Defesa da Turquia informou que um míssil balístico disparado do Irã em direção ao espaço aéreo do país foi abatido pelas defesas aéreas da OTAN. O míssil sobrevoou o espaço aéreo do Iraque e da Síria. Mais tarde, a Guarda Revolucionária do Irã lançou uma nova onda de ataques com mísseis e drones contra Israel, segundo a mídia estatal do Irã. Um clérigo do governo de Teherã foi à TV e fez ameaças. Disse que derramar o sangue de israelenses e de Trump é o que se exige dos muçulmanos xiitas devotos hoje em dia. E o Irã adiou o funeral do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto no último sábado. O governo alegou questões de segurança devido à presença sem precedentes de público. Enquanto isso, a Assembleia de Especialistas do Irã, formada por 88 clérigos, busca um sucessor. O nome de Mohammad Khamenei, filho do líder morto e sobrevivente dos ataques,
ganha força, mas o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, já alertou que qualquer sucessor vai ser considerado um alvo militar. E subiu o tom a crise diplomática entre os Estados Unidos e a Espanha. Nessa quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o governo espanhol teria recuado e aceitado cooperar com as Forças Armadas americanas. Segundo ela, a Espanha teria compreendido o recado do presidente Donald Trump, que ameaçou cortar relações comerciais com o país por causa da restrição ao uso de bases militares espanholas para ataques contra o Irã. Só que aí, 20 minutos depois, o ministro das Relações Exteriores da Espanha falou: não, nada disso. Ele é o José Manuel Álvarez, desmentiu a informação numa entrevista a uma rádio. Ele reforçou que o uso das bases segue restrito ao acordo bilateral e à autorização da ONU. Mais cedo, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista, chamou a estratégia de Trump de roleta russa com o destino da humanidade. A Comissão Europeia também saiu em defesa da Espanha nessa quarta-feira, disse que está pronta para defender os interesses da União Europeia. E aí tem os impactos na economia. Segundo a agência de notícias Reuters, pelo menos 200 navios, incluindo petroleiros e navios-tanque de gás natural, além de cargueiros, permanecem ancorados no Estreito de Hormuz. Você tem ouvido falar bastante sobre essa região, né? A Guarda Revolucionária do Irã indicou ter tomado o controle total do Estreito de Hormuz, que é o ponto de passagem crucial para o comércio global de petróleo ali no Golfo Pérsico. Os reflexos econômicos são imediatos. O petróleo tipo Brent, que é a principal referência de preço internacional, opera próximo de $81, é um valor que não era visto desde janeiro do ano passado. A Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, despencou 12% nessa quarta-feira, a maior queda em um dia na sua história, impulsionada pela queda de empresas como Samsung. No dia anterior, a Bolsa coreana já tinha caído 7,2%. E o mercado asiático em geral caiu nessa quarta-feira. No Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 1,24% aos 185.366 pontos, depois das quedas dos últimos dias, né? O mercado se assentando. O dólar também fechou em queda de 0,89%, cotado a R$ 5,21, um movimento de correção, né? Depois das altas dos últimos dias. E o euro vale R$ 6,07, com baixa de 0,67%. No Brasil, o presidente Lula criticou o investimento global em armas durante a abertura da Conferência Regional da FAO, a agência da ONU para Alimentação e Agricultura. No Palácio do Itamaraty, Lula subiu o tom contra as potências militares e a paralisia das Nações Unidas diante dos conflitos. A ONU está ficando desacreditada. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Por que a guerra da Rússia e da Ucrânia demora 4 anos quando todo mundo já sabe o que vai dar naquela guerra? Quem é que não sabe o que vai acontecer naquela guerra? O Putin vai ficar com o que já conquistou? O Zelensky vai se contentar com o que perdeu? E vai ter um acordo. Se é isso, por que não fazem logo? O presidente também criticou a proposta dos Estados Unidos de criar um conselho para a reconstrução de Gaza, comparando a iniciativa à construção de um resort sobre cadáveres. E Lula reiterou que o Brasil mantém a decisão constitucional de não possuir armas nucleares, defendendo a paz como o único caminho. No STF, o ministro Flávio Dino suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luxinger, que é investigada pela CPMI do INSS. A decisão do ministro atende a um pedido da defesa dela. Os advogados alegaram constrangimento ilegal depois da comissão aprovar a medida no dia 26 de fevereiro. Naquela ocasião, os parlamentares votaram 87 requerimentos de uma vez só, chamado de votação em bloco. O ministro Flávio Dino destacou que mesmo que as CPIs tenham poderes de autoridades judiciais, elas precisam fundamentar cada pedido de quebra de sigilo individualmente. Segundo o ministro, a política não pode atropelar a Constituição e o judiciário deve evitar a chamada pesca probatória, que é quando se busca prova sem um alvo ou indício específico. Apesar da trava imposta pelo STF,
a CPI ainda pode fazer uma nova votação sobre o caso da Roberta Luxinger, desde que apresente uma justificativa individual para a quebra do sigilo. O presidente da CPI, o senador Carlos Viana, do Podemos, diz que a decisão do ministro é uma invasão das prerrogativas do Congresso. Não vamos fazer outra votação até nós termos todo o recurso. Nós temos que ser respeitados, a comissão é soberana, o Congresso é soberano. Nós temos que entrar e mostrar. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma afronta. A decisão de Flávio Dino não atinge outros investigados, como Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula. Lulinha também teve o sigilo quebrado pela comissão na mesma sessão de fevereiro, porque a Polícia Federal encontrou mensagens entre ele e a empresária Roberta Luxinger. Os investigadores apuram se a empresária recebeu pagamentos para facilitar a venda de produtos de cannabis medicinal em órgãos de saúde. Ela nega qualquer irregularidade. No Rio de Janeiro, os 2 últimos foragidos pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana se entregaram à Polícia Civil. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou acompanhado de um advogado. Bruno Felipe dos Santos Alegrete, também de 18 anos, se entregou em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eles se juntam, então, a Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Berto, de 19 anos, que foram presos no dia anterior. O grupo é réu por estupro de vulnerável e cárcere privado. Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, que foi exonerado do cargo de subsecretário estadual de governança do Rio de Janeiro. Durante a transferência de Vitor Hugo para o presídio de Benfica, moradores protestaram e cercaram a viatura. A defesa do jovem nega o crime. O advogado Ângelo Máximo afirma que o cliente estava no apartamento, mas não participou do abuso. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o ator José Dumont, de 75 anos. Ele foi detido em casa depois da condenação em decisão definitiva, sem possibilidade de recurso, pelo crime de estupro de vulnerável. Esse caso começou a ser investigado em 2022. Segundo a decisão, Dumont beijou na boca e apalpou um menino de 14 anos em 2 datas diferentes, dentro do prédio onde morava. A criança era um filho de uma vendedora ambulante que trabalhava na porta do prédio. José Dumont foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. E antes de fechar essa edição do Panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Chegaram mensagens já na caixinha de comentários do Spotify no último dia da Nadédia Calado. A Sabirina agradeceu a Nadédia pela companhia nas minhas férias. A Anne Nakayama falou assim: quando as férias do Leandro foram anunciadas, sabia que iria sentir saudades da apresentação dele, pois escuto o Panorama há um tempo e já criei carinho. Mas a Nadédia foi uma ótima descoberta, adorei escutá-la. Abraço para todos do Panorama, valeu Anne. E o Thiago Rocha, seja bem-vindo de volta, Leandro. A muito competente Nadédia. E ele pergunta, será que eu acertei o nome? Acertou, sim. A Nadédia deu spoiler de sua volta, é isso aí. Aliás, ela deu conta do recado, mantendo a ótima dinâmica do programa. CBN sempre com ótimos profissionais. Aliás, a Bianca Santos de manhã está de férias também. O Gabriel Freitas também tem feito um ótimo trabalho. Vamos fechar então essa edição com o Roberto Carlos? Eu voltei! Agradecendo as mensagens carinhosas, também a Nadédia, que me substituiu neste último mês. E vamos em frente, né? Férias agora só ano que vem, meu amigo. Estamos em março ainda. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas de áudio por volta das 7 da manhã com o Gabriel Freitas. Até a próxima. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Panorama CBN,
As principais notícias do dia em menos de meia hora.